Olá, gente, boa noite, excelente noite. Só aguardando o Instagram enviar notificação para as pessoas poderem entrar aqui na nossa live de hoje. Com muita alegria, nós estamos aqui a convite, né? Deixa eu só tirar a música. Bom, tirando aqui a música, com muita alegria, nós estamos aqui a convite do Lar Espírita André Luiz, o Leal, aí da cidade de Canhotinho. O Socorro entrou em contato com a gente, né? Olha, vocês precisam fazer uma palestra pra gente. Vamos lá, entrando, vai ser via Instagram. Então, muito feliz por receber esse convite, estar conversando com todos vocês aí da cidade de Canhotinho, especialmente vocês do Leal, do Lar Espírita André Luiz, que me convidaram carinhosamente para fazer parte, né, um pouquinho aí, fazendo parte desse trabalho que vocês estão desenvolvendo através do Instagram, com essas lives online. Então eu agradeço demais, dou boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui agora. E de cara já peço aí para que vocês tenham aí um aviãozinho, gente, aí do lado, você toca nesse aviãozinho, vê quem é dos teus amigos que está online, convida, chama as pessoas para fazerem parte também e eles conhecerem aqui o trabalho que o Leal está fazendo e começarem a seguir também, né, o Instagram do Leal e acompanhar tudo que é feito. Eu vi que tem um evangelho que é realizado também online aqui pelo Instagram e você pode acompanhar o trabalho da casa pelo próprio Instagram aqui do Leal, com as divulgações, com tudo que eles estão fazendo. Oi, Socorro, boa noite para você. Nilvânia também, boa noite, Nilvânia. Deixa eu ativar aqui os comentários do computador, porque para mim fica mais fácil acompanhar pelo computador, e aí dá para ver todos os comentários, e aí a gente consegue ler direitinho todos os comentários de vocês, tá? Então antes da gente fazer a nossa prece de abertura, então vou dar só um tempinho para entrar mais pessoas aqui, e vocês poderem enviar aí o convite. Tem aqui gente pedindo para participar ao vivo, eu queria que o Socorro dissesse se é para aceitar, se não é para aceitar, colocou assim, ó, fazer a transmissão ao vivo. Tem pessoas aqui que estão tocando no botãozinho aí pedindo para participar ao vivo. Socorro, você me dá o feedback aqui nos comentários se é para colocar alguém ao vivo, se não é para colocar, tá bom? Antes da gente fazer aqui a nossa prece inicial. Bom, mas vamos lá, né? Eu acho que já tem um bom número aqui de pessoas. Vamos aguardar para ver se entra mais um pouquinho de gente. Socorro só me diz se realmente é pra gente aceitar quem tá pedindo aqui para participar ao vivo ou não, tá? Só vou esperar você me dar esse feedback. E hoje nós vamos falar a respeito de reencarnação, desse nosso processo, esse desafio que é a reencarnação que a gente vive. Cada vez que a gente volta aqui, cada momento que a gente volta, é a respeito disso que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos falar hoje. Tá, Socorro tá dizendo assim, quem quiser participar ao vivo, só vai mandar aqui a notificação e eu aceito, e vocês podem participar ao vivo, foi o que ela colocou aqui nos comentários. Então, se mandar a notificação aqui, eu vou aceitar, tá bom? Boa noite, Ana Lu Nogueira, boa noite. Andréa Souza também entrando aqui com a gente. Excelente noite para vocês. Deixa eu ver quem mais. Cida Bezerra, oi Cida, boa noite. Flávia Gomes, que é aqui da cidade de Surubim, entrando com a gente também. Deixa eu ver aqui, Célia, deve ser Célia Torres, Maria, boa noite, gente. Vão comentando aqui, dizendo de qual casa espírita que vocês são, dizendo a cidade, pode ser que tenha pessoa de outras cidades que estejam entrando aqui na live também. Nesse momento que você manda o link, você convida seus amigos para entrar, tá? Damiana Maria, boa noite, Damiana, seja bem-vinda aqui à nossa palestra de hoje. Já já a gente vai fazer a prece de abertura, tá bom? Só mais um minutinho aqui, vou esperar. Boa noite, família Leal, olha aí toda a família Leal e todos vocês aí, tá? Que estão junto com a gente nesse momento. Gratidão mesmo, e eu tenho que agradecer demais o convite por estar aqui juntinho com vocês. Mas vamos então à nossa prece de abertura nesse momento. Você que está aí agora nos acompanhando via Instagram, eu vou pedir
Eu sou de Canhotinho do Leal, olha aí a Cida colocando aqui. Eu vou pedir para que vocês, nesse momento, todo mundo entre em uma única energia. O momento da prece é um momento muito especial. É quando nós estamos conectados diretamente com a dimensão espiritual, especialmente com aquela pessoa para quem você está dirigindo a sua prece. Então, se você for dirigir a sua prece a Jesus, a Nossa Senhora, ao Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, aos seus mentores, a quem você acredita e confia que está velando por você nesse momento, então eu vou pedir para que você se conecte, principalmente com a figura de Jesus Cristo. E quando a gente está em prece, é importante que essa conexão, essa sinergia seja verdadeira. André Luiz chama a nossa atenção, por exemplo, no livro Mensageiros, quando ele diz que o momento da prece é tão especial que a gente, para aprender a orar realmente de uma forma plena e absoluta, é preciso primeiro aprender a agradecer. Então vamos nos conectar com a divindade superior nesse instante, todos com um único pensamento e uma única energia de amor e caridade para com todos os nossos irmãos terráqueos. Senhor Jesus, nesse momento em que aqui nós nos encontramos, nos preparando para aprender um pouquinho hoje a respeito da reencarnação e dos teus ensinamentos aqui na Terra, queremos te agradecer a oportunidade, porque sabemos que tu estás sempre ao nosso lado, nos maus e nos bons momentos, sempre intercedendo em benefício de toda a humanidade terráquea. Senhor, agradecemos a tua proteção no leito do doente, agradecemos a tua proteção e o amparo àqueles que choram e sofrem suas angústias, suas decepções e dores de partidas dos seus entes queridos. Agradecemos a ti a proteção, aquela mãe que olha para o seu berço e vê que o seu filho não lá mais está, mas tu estás ao teu lado acalentando as suas dores. Agradecemos pelo alimento que vem à nossa mesa, pelo trabalho que nós temos e pela oportunidade que o Senhor, intercedendo por todos no planeta Terra, está construindo e gerando para aqueles pais e mães de família que encontram-se desempregados. Desde já agradecemos a oportunidade que eles terão de conseguir um emprego e levar o sustento para casa. Agradecemos aos nossos benfeitores espirituais que, sob tua tutela, estão trabalhando em benefício de toda a humanidade. Agradecemos aquelas pessoas que não têm asas, mas são anjos, e estendem a mão em benefício dos que sofrem, dos que passam frio e fome. Agradecemos a proteção aos moradores de rua, às crianças abandonadas, às famílias que estão perturbadas muitas vezes sentimentalmente por não compreender o que estão passando, às mulheres que muitas vezes são agredidas, mas contam com a tua proteção. Te agradecemos por olhar por todos nós e interceder junto ao Pai. E Ele, na sua misericórdia, bondade e amor, abençoa-nos, nos dando a oportunidade de aprendermos através da dor e nos reconciliarmos com nós mesmos e com os nossos algozes. Que a tua luz sempre brilhe em nosso lar e no nosso coração. Que assim seja. E depois dessa conexão com Jesus e com os nossos mentores, vamos nesse instante então começar a nossa palestra. Como é importante podermos reencarnar. Como é importante podermos olhar para o que nós estamos vivendo e aprender com as nossas próprias falhas. É certo que há grandes desafios na reencarnação. O mundo, principalmente agora no século XXI, é muito cheio de diversão. São amigos que nos chamam para sair. Televisão, internet, brincadeiras, jogos, uma infinidade de coisas que nos fazem distrairmos do nosso próprio objetivo, de evoluirmos espiritualmente. Quantas vezes durante essa nossa atual jornada reencarnatória, a gente para e diz, mas eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo, eu não tenho tempo.
Eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para os amigos, eu não tenho tempo para mim, eu não sei o que eu faço tanta coisa durante o dia que acabo não fazendo nada e acabo não tendo tempo. E o que menos nós temos tempo é de trabalhar a nossa própria evolução. O que nós menos temos tempo é de parar em frente ao espelho e nos olhar a nossa verdadeira alma, olhar quem realmente eu sou, entender que as minhas decisões, as minhas escolhas e aquilo que eu faço com o meu tempo pode estragar o meu processo reencarnatório. Mas desligados de tudo isso, nós nos conectamos com o que está acontecendo no mundo material. Olha, eu sou um espírita no mundo, então eu preciso viver as coisas do mundo. Mas eu não posso esquecer que viver as coisas do mundo também arremete a não deixar de lado o meu espírito. Sendo eu um ser espírito e não matéria, eu preciso trabalhar a minha evolução. E isso quer dizer olhar para mim mesmo, me autoconhecer, saber quais são as minhas emoções, saber por que eu estou sofrendo determinadas situações. Chama-se fé raciocinada, quando você se encontra com você mesmo. E tudo parte do princípio do seu encontro com você. Quando Jesus aqui na Terra esteve pisando esse solo, que ele abençoou prontamente desde a criação do planeta Terra para que cada um de nós pudesse habitá-lo, ele nos ensinou com tanta generosidade que o amor é prático, é fácil ser colocado em prova e todos nós podemos fazê-lo. Tão tal que quando ele se referiu a cada um de nós dizendo, vós sois deuses, com D minúsculo, e ainda diz, tendes fé, porque com a fé você pode até mover montanhas. Ele estava dizendo, tu pode fazer o que eu faço. Kardec questiona os irmãos espirituais, quem é o guia e modelo que nós devemos seguir? E eles respondem no Livro dos Espíritos, vede Jesus, é ele o teu guia e o teu modelo. Mas a gente vem, a gente reencarna, e aí quando chega aqui eu estou com o meu planejamento reencarnatório bem bonitinho, que eu já venho de lá da dimensão espiritual, com o meu planejamento reencarnatório pronto. E aí quando eu chego aqui, eu encontro um parque de diversões. Aí eu penso, ué, tô de férias e quero brincar, quero me divertir, quero fazer coisas. Nós arquivamos na nossa memória, na nossa mente, todas as outras reencarnações, desde que nós fomos criados, lá atrás, no nosso princípio, simples e ignorantes. A gente vem desenvolvendo, num passo a passo, a gente vem aprendendo a nos auto-melhorar, a evoluir, a sentir emoções, identificá-las, compreender por que tem raiva, compreender por que faz raiva o outro, compreender muitas vezes por que tem tanta inimizade, porque você olha para aquela pessoa e você diz assim, olha, eu não suporto essa pessoa e você nunca falou com ela. Então nós estamos todos no mesmo barco, num processo de evolução. Mas nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, é importante olharmos a reencarnação como um processo que nos guia para nos beneficiar. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta, lá no capítulo 2, na parte que fala da encarnação dos espíritos, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, é uma expiação. Para outros, é missão. Se a gente pegar isso, então peraí. Quando nós estudamos a doutrina espírita, a gente entende que nós voltamos, reencarnamos. A gente passa o tempo inteiro nesse vai e vem. Vem para a Terra, muitas vezes a gente reencarna, porque quando retornamos ao mundo espiritual, o que acontece? Você chega lá e você começa a recordar de todas as suas outras reencarnações.
das pessoas que você fez mal, das pessoas que você acredita que fizeram mal a você. E aí começa aquele turbilhão, fica com a vergonha. Imagina, você vai ter um amigo, a pessoa lhe considera demais, é um amigo seu de 20, 30 anos. Aí você fala mal dessa pessoa pelas costas. Toda vez que a pessoa sai da sua presença, você tem alguma coisa não benéfica, não boa para falar dela. E ela lhe considera demais. Para ela você é como se fosse um irmão ou uma irmã. Quando a gente retorna lá para o mundo espiritual, e isso a gente aprende de uma forma muito bacana nas obras de André Luiz, quando a gente recorda, chega lá no mundo espiritual, aí você vai ver o que você fez com essa pessoa. De repente você encontra com ela. Ela vai olhar para você e olha que lá você vai ter certeza que ela viu na historinha de vida dela o que você fez com ela. E ela vai olhar para você. Imagina como a gente se sente, sabendo que o outro viu o que nós estávamos fazendo pelas costas dele. Então a gente começa a ter muita vergonha, pressupõe, sobre isso. Que a gente vê isso nas obras de André Luiz. Aí diz assim, olha, eu preciso voltar. Eu vou ter que reencarnar novamente, porque eu preciso aprender a melhorar esse meu lado. Eu não quero mais falar mal de ninguém pelas costas. Isso é só um exemplo. Aí vamos preparar o nosso planejamento reencarnatório, de ver quem vai ser mãe, quem vai ser pai, quem vai ser irmão, família, que são justamente aqueles que a gente muitas vezes fez mal a eles ou que eles muitas vezes fizeram mal pra gente. E aí a gente volta tudo juntinho dentro da mesma casa, tudo na mesma família, para aprender. Olha que oportunidade genial, porque o processo aqui é mais acelerado. Imagina o tempo todo lá no mundo espiritual, toda vez que eu me encontro com a pessoa, eu estou com vergonha porque eu fiz isso com ela. Mas ela já me perdoou, sim, na dimensão espiritual. Aí quando a gente chega aqui na Terra, vem com um livrinho todo pronto, reencarnou. Chega aqui, esquece. Graças a Deus com o véu do esquecimento, porque imagina a gente tá aqui também com a mesma vergonha que tá lá, né, na dimensão espiritual. Esquece. Começa a conviver novamente com a pessoa e aí acaba esquecendo que tinha colocado no seu planejamento de reencarnação que você não ia mais julgar ninguém, que você não ia mais falar mal da vida de ninguém, que você não iria apontar o dedo para o defeito de ninguém, que você ia ser uma pessoa mais leve, mais doce, com a comunicação muito mais sofisticada, que você não ia agredir por palavras, não ia agredir com gestos, não ia agredir com olhar e não ia agredir por pensamento. Só que aí, tem um véu do esquecimento, vamos dar um desconto, eu tenho um livre-arbítrio, posso fazer tudo o que eu quiser. Será que realmente é assim? Nós começamos a nos distrair. Fulano, vai lá, preciso que você me ajude, eu tive um filho, não tenho tempo de buscar, seu irmão, né? Filho na escola, pega pra mim, eu posso não, tô ocupada. Vem aqui em casa, mamãe ficou doente, eu não vou poder ir levá-lo no médico, você pode ir para mim? Posso não, estou ocupada. Então a gente começa a ocupar o nosso tempo com tanta coisa que a gente vê, com tanta diversidade, com tanta distração que nós encontramos no plano material, que a gente acaba esquecendo que nós temos uma missão, que nós temos compromisso. Na verdade, nós temos várias missões. E quando ele diz assim, uns vêm para expiação, outros para cumprir uma missão. A gente está num planeta até o momento de provas e expiações se preparando para a regeneração planetária. Estamos em processo de transição. Então, se eu estou aqui em provas e expiações, mas todos temos missões. Não é uma missão, é missões. Tem gente que diz assim, a missão de fulano é tomar conta do pai e da mãe, a missão de não sei quem é se reconciliar com o marido, é se reconciliar com os vizinhos. Não é só uma missão. Sua profissão é uma missão. O amor que você vai desenvolver pelos seus amigos, pela sua família, pelos seus vizinhos, pela sua comunidade é uma missão. O trabalho que você vai fazer na casa espírita é uma missão. O trabalho que você vai fazer na realização do evangelho no lar é uma missão. O trabalho que você faz orientando a criança, mostrando a ela o caminho do espiritismo é uma missão. Então nós temos várias missões. Nós não só temos uma única missão. E aí ele continua. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação.
A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condição de enfrentar a sua parte na obra da criação. Mas enfrentar que jeito? Aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos é apresentado que a gente precisa passar pelo sofrimento com resignação, né? A gente precisa olhar para essa dor, para os momentos difíceis que estamos atravessando, seja ele qual for, aquela angústia que eu sinto aqui dentro do peito, aquele sentimento que eu não consigo entender o que é, aquele nervosismo, muitas vezes aquela irritabilidade, eu preciso respirar e dizer, por que é que eu estou sentindo isso? Peraí, o que foi que me causou? Primeiro vem lá, a gente vai nas obras de Emmanuel e ele diz de uma forma muito interessante, para um pouco e reflete. O que é que te deixa estressado? O que é que te deixa nervoso? O que é que te deixa com raiva? Na psicologia moderna a gente diz assim, estuda teu comportamento e te pergunta, por que esse tipo de situação me causa determinada emoção? Então, se essa situação está me causando essa emoção, é porque eu preciso trabalhar isso em mim mesma. Faz parte do meu processo de evolução. E no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vê isso. Tem lá o capítulo do homem de bem. Como é que a gente faz, né? Então eu vou citar aqui. Ele diz que o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença. Porque em todos os homens vê irmãos seus. Mas eu, para ser uma pessoa de bem, para ser boa com o outro, com o próximo, eu preciso antes praticar essa benevolência comigo mesma. Não nos cobrando também demais, porque a cobrança demais vai atrapalhar esse meu processo de aprendizado. E aí eu vou ficar muito conectada com a dor, ao invés de eu me conectar com a solução dessa dor. Eu não devo valorizar o problema, eu devo olhar para ele, saber e perguntar. Isso aqui é o problema, identifiquei. O que é que ele me ensina? O que é que eu devo aprender com isso? Então, a reencarnação, ela nos traz esse benefício de aprendizado, mas nós precisamos saber olhar as determinadas situações com o olhar do espírito e não pelo ângulo de quem está sendo castigado, de quem está sofrendo, ou muitas vezes assim, eu tenho que passar por isso. Não, lógico que não. Se você está em um determinado momento, você está sofrendo bastante, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala das bem-aventuranças, ele nos traz isso, né? A gente deve passar com resignação por todas as dores que nós temos. Mas eu quero ser um espírita, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser, seja lá qual for a sua religião, uma pessoa de bem, eu quero ser uma pessoa ótima, eu quero ser uma pessoa perfeita. Primeiro, para a gente chegar a ser perfeita, ainda tem uma longa caminhada pela frente. Então, nós temos que nos conscientizar que dentro desse nosso processo de aprendizado com a reencarnação, as dores, as angústias, os sofrimentos, a ansiedade, muitas vezes aquele amor não correspondido, aquela amizade que você considera, mas que os outros não te consideram tanto, a situação financeira difícil, dívidas que já chegam para você, tudo é administrável, desde que você identifique a causa. Qual foi a causa disso daqui? O que é que está causando esse problema na minha caminhada? O que é que está trazendo esse problema para mim agora? Esses são os aprendizados e os benefícios que a reencarnação nos traz. São desafios que nós enfrentamos no nosso processo reencarnatório porque a gente se distrai muito fácil. Quando você está numa situação amena, né, quando você está assim numa situação, digamos que de conforto, o nosso cérebro ele tem a tendência a funcionar desse jeito. Entra dentro de uma caixinha e se diz assim, tá confortável, tá tranquilo, tá tudo bem, vou ficar por aqui mesmo. Porém, não é assim que a banda toca. Às vezes, é justamente na zona de conforto que nós nos perdemos. É nessa zona de conforto que as atribulações vêm e a gente não percebe. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso, para parar um pouco e refletir. Kardec, ele comenta essa questão 132 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, a reencarnação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, né? Então, a gente reencarnando também auxilia a evolução do planeta, do universo e tudo que tem nele. Porém, sempre tem um porém ou mais no Livro dos Espíritos, na sua sabedoria quis que nessa mesma união, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e se aproximar de Deus. Deste modo,
por uma admirável lei da providência. Tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, o meu adiantamento moral, a minha própria evolução, tanto a minha evolução material como a minha evolução moral, contribui como um todo, não apenas para mim e para minha família, mas contribui com toda a humanidade da Terra e também com o planeta. Nós evoluímos bastante em termos materiais, a tecnologia está aqui lindamente para nos auxiliar. Já existem casas altamente modernas que você aperta um botão e ela faz tudo sozinha, você não tem mais aquele trabalho de lavar louça, limpar a casa, fazer tudo, ele faz tudo só, limpa chão, faz tudo só. São as casas inteligentes do século XXI. Tudo isso são tecnologias que foram trazidas pela intuição da nossa dimensão espiritual. Então a gente evolui demais em termos materiais e acaba se distraindo e esquecendo da nossa evolução espiritual, da minha melhora como ser humano, como eu trato o irmão, como eu trato meus familiares, como eu convivo em sociedade, de que maneira eu me comporto no mercado de trabalho. Tudo isso dita quem eu sou quanto espírito. Mas a nossa infância espiritual, porque nós ainda somos muito verdinhos, né? A gente está caminhando, entrando, eu digo sempre, na adolescência espiritual, nós ainda temos uma grande jornada para aprender. Na questão 330 do Livro dos Espíritos diz assim: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é o da vida corporal? Então eu reencarno porque é uma necessidade espiritual? É isso? Foi isso que Kardec perguntou. E eles dizem, sim, certamente o é. E Miramês, ela comenta essa questão. Quando ele comenta, ele comenta e diz assim: aqueles que trazem para o mundo físico um acervo de qualidades despertadas têm a vantagem de se livrarem de muitas tentações, saindo ileso das emboscadas das trevas, que sempre acontece. São essas as diversões que eu estou falando aqui para vocês. Olha só, olha chamando a nossa atenção. Quanta coisa tem à nossa volta. Às vezes você pega o livro, você diz, eu vou estudar, vou pegar aqui, Céu e Inferno, vou estudar. Aí você começa a abrir o livro com a TV ligada ou o celular do lado. Aí de repente começa a chegar a mensagem. Aí você deixa e... mas é importante. É um amigo meu que está aqui com o assunto, ele está precisando de mim urgente. Mas eu digo, então, priorizar o que é importante prioritariamente. Eu sempre digo, tudo na nossa caminhada é importante. Tudo que você faz durante o seu dia é extremamente importante. Responder aquela mensagem, atender aquela ligação, conversar com aquela pessoa, tudo que você faz. As 1000 coisas que você faz durante o dia, desde o momento que você acorda, é muito importante. Mas e o que é prioritário para você? Então, se a gente foca no que é prioridade, não nos vai faltar tempo para desempenhar a missão corpórea, trabalhando materialmente, tendo tempo para trabalhar espiritualmente. E Miramês foca muito bem nessa parte. Nós temos muitas vantagens quando a gente desperta. O mundo nos oferece muitas possibilidades, muitas vantagens mesmo. Mas a gente acaba se distraindo e desfocando da nossa verdadeira missão. Então, quando a gente já está mais evoluído no nosso caminhar e na nossa jornada, nós começamos a entender que essas provações, que são essas diversões que a gente tem aí de graça, bel prazer para nos divertirmos mesmo, para tirar a nossa atenção, para nos tentar, como muita gente fala, e nos tirar do caminho que devemos seguir, que são as nossas provações. Quando a gente já entende isso, reencarna, fica mais fácil a gente passar por essas tentações e muitas vezes saindo ileso. É como aquela pessoa que foi alcoólatra aí em 5, 6 reencarnações. Aí nessa encarnação diz, eu não vou ser alcoólatra. Aí reencarna, por incrível que pareça vai trabalhar, e aí de repente arruma um emprego de balconista em um barzinho, por exemplo. É uma provação que você está passando. E a pessoa trabalha ali, não tem a menor vontade de colocar, porque ela está firme e forte. Ela entendeu, dentro do seu processo de evolução, a necessidade de passar por isso.
Isso é que é bacana, isso é que é legal. E aí ela consegue sair ilesa dessa provação que ela está vivendo. Ela consegue fugir dessas emboscadas que nós vamos encontrar no processo material. Então, a necessidade da reencarnação é importantíssima. Nas colônias espirituais, né, elas funcionam como escolas para gente. A gente desencarna, vamos às nossas colônias espirituais, vê tudo o que a gente fez, relembra todas as nossas existências passadas, viu o quanto já melhorou e o quanto a gente ainda tem que melhorar. E aí a gente se prepara nas colônias espirituais para retornar e reencarnar e fortalecer principalmente as nossas fraquezas. Porque sim, nós somos fracos. A gente se deixa cair pelas tentações que nós encontramos no nosso dia a dia. É igual aquela pessoa que diz assim, olha, eu não vou comer sal porque comida salgada vai levar a minha pressão para as alturas. De repente a pessoa come sal, a pressão arterial sobe, a pessoa tem um AVC, uma outra coisa, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí depois diz assim, ai Deus me abandonou, mas quem comeu sal, ele não pediu para você comer sal. E se sua pressão arterial já está às alturas, devido à má alimentação que ao longo da vida a gente vem fazendo. Então veja, nós somos provados até na alimentação. Então a gente precisa entender a necessidade desse nosso corpo, que é muito mais pesado do que o corpo que nós temos na dimensão espiritual, a necessidade da queima energética das calorias, do nosso metabolismo é muito mais lento do que aquele que nós temos no mundo espiritual. Na dimensão espiritual tudo é muito mais rápido. Vou fazer um prédio, se faz em horas. A gente aqui vai fazer um prédio, nossa, leva tempo, meses e meses. Então lá é tudo muito mais rápido, nosso corpo é mais leve, a alimentação é saudável. E aí a gente reencarna acreditando que esse corpo de matéria, que é muito mais lento, vai poder com uma carga de 70, 90 anos, a gente se alimentando, comendo muito doce, comendo muita gordura, comendo muita coisa que vai pesar no nosso metabolismo. E aí o que é que acontece? A célula do corpo cansa. Então isso também é uma distração, isso também é uma provação. Cuidar da alimentação, cuidar do templo do seu espírito. E a reencarnação, ela nos ensina isso. A gente vem para aprender dessa maneira. Não vou comer doce, não é isso. Vai comer, mas como você come? A quantidade, o horário, como você cuida do templo do seu corpo para não ficar doente. Então a gente se prepara na colônia espiritual, quando desencarna vai para lá, tem toda uma oportunidade pela misericórdia de Deus. Olha que coisa magnífica, gente. Vou lá, reaprendo, estudo, me preparo. Eu mesma sou responsável para, junto com os meus orientadores espirituais, fazer meu planejamento reencarnatório, volto para a Terra e quando chego aqui, tenho que passar pelas provações, tenho que aprender. Então os desafios da reencarnação são enormes. Por quê? Quando eu chego aqui, um parque de diversão, é para ser uma escola de aprendizado. A gente está aqui exilado, mas a gente, não, aqui é um parque de diversão. E sem aquela ideologia que muita gente diz assim, espírita diz que tem que sofrer. Não, espírita não diz que tem que sofrer. Quando você vai para a literatura espírita, diz o seguinte, passe com resignação pelas provas e expiações que você escolheu passar. Passe com coragem. E aquele irmão que passa por situações difíceis com o entendimento da necessidade do aprendizado, que tem algo que ele precisa aprender. Sabe quando você gira e dá sempre no mesmo lugar? Sabe quando você fica rodando em círculo na sua vida, na sua jornada e na sua caminhada e acaba obtendo o mesmo resultado? Pois é, isso é no estudo, no trabalho, no romance, na família, acaba sempre tendo o mesmo resultado. E isso significa o quê? Que você precisa parar e olhar, o que é que eu tenho que aprender com isso? Então os desafios da nossa reencarnação são grandes, porque nós não nos propormos a sermos fortes, principalmente na fé. Se eu não tenho tempo, mas eu preciso ir para a faculdade, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar dos filhos, eu preciso cuidar do marido, o marido diz eu preciso cuidar da família, eu preciso. Tudo você precisa. Aí você diz eu não tenho tempo. E que momento você vai parar para conectar o seu espírito com o ser superior?
Em que momento você vai parar e olhar para a sua vida e dizer: o que eu preciso aprender com isso? E o que é que eu tenho que fazer para amenizar esse sofrimento? Causa e efeito. Todo caminho que nós escolhemos vai nos trazer algum tipo de consequência. Então, que caminho eu vou escolher? Como eu estou usando o meu livre-arbítrio? E como é que eu estou seguindo na minha direção evolutiva? Miramês diz que as vidas sucessivas são uma lei universal, não somente para os seres humanos, mas para todos os reinos da natureza, fazendo parte do crescimento espiritual de toda a criação de Deus. Como fenômeno chamado de morte, a reencarnação é também inevitável. São mudanças necessárias que sempre buscam mais luz de entendimento e de paz para os nossos corações. Então é inevitável. Eu não quero reencarnar. Não, vai ter um momento que você vai ter que reencarnar. Quantos irmãos estão na erraticidade, precisam reencarnar e nesse momento a espiritualidade vai lá, faz todo o processo pela misericórdia do nosso Pai Celestial e coloca a pessoa para reencarnar e está aqui juntinho de nós para que ela possa evoluir. E no Livro dos Espíritos, os irmãos nos dizem, olha, uma vez que a pessoa está aqui, e aí, como Miramês falou para a gente se distrai, acaba não evoluindo o que era para evoluir. Regride? O espírito regride? Não, o espírito não regride, jamais. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente desenvolve, todo o nosso processo de aprendizado, a gente segue em frente e segue adiante. Então, a gente não regride. Emmanuel, ele afirma que a lei das provas é uma das maiores instituições universais só para a distribuição dos benefícios divinos. Igualmente entre todos. Sem escolher A, B, C ou D. Igualmente entre todos nós. E aí ele ainda diz assim, que para melhorar, que a gente precisa entender que a provação, ela é a luta, que vai nos ensinar a deixarmos de ser rebeldes e preguiçosos, porque a gente chega e fica na zona de conforto, só relaxando, achando que tá tudo perfeito. Você imaginou se não tivesse nenhum tipo de problema? Quantas pessoas lembrariam de Deus? Tem uma história muito interessante, que eu escutei uma vez uma senhorinha contando, não recordo o nome dela, a gente estava na rua, numa fila do banco, e ela contando lá as outras pessoas, e ela dizia assim, olha, Jesus pediu a Pedro para visitar uma determinada cidade e ver como estava seu povo na cidade. Pedro desceu do céu e veio à terra e foi visitar as pessoas na cidade. Chegou lá, estava a maior fartura, todo mundo feliz da vida, festejando, brincando. Era para ele passar 3 dias. Jesus disse, vai lá, passa 3 dias e vê se meu povo chama pelo meu nome, pelo menos para agradecer os benefícios que eles estão recebendo. Era 3 dias, Pedro passou 15 dias. Volta, Pedro. Aí Jesus disse, voltaste, Pedro, te falei que eram 3, passaste 15. Senhor, lá estava tão bom que eu me distraí e esqueci de voltar. Aí Jesus disse assim, foi. Passou algum tempo, Jesus foi e disse assim, Pedro, retorna novamente e vê como está meu povo. Mas agora eu não vou deixar você passar só 3 dias, não. Vou permitir os 15 dias novamente. Pedro volta. Com 2 dias, Pedro retorna. Aí Jesus olhou e disse, Pedro, já voltaste? Não encontraste diversão lá na cidade? Na terra ele disse, Senhor, vá lá. O povo não para de clamar seu nome. É muita violência, só querem saber de farra, de bebedeira, de festa, e todo mundo esqueceu, Senhor. Aí, como assim? Todo mundo esqueceu, que estava esquecido de clamar o seu nome e agora só clamam por ti. Aí Jesus disse assim, então é na dor que as pessoas aprendem a se aproximar do amor. Então veja como é interessante, uma pequena história, uma simbologia. Se eu me recordei, eu acho que eu me recordei bem da história, pelo menos dei uma diminuída nela aqui para contar para vocês, mas é isso que trata. Se não for a dor, se não for a prova, se não for a expiação, nós vamos ficar o tempo inteiro na zona de conforto. E com essa zona de conforto que a gente tá, a gente não vai conseguir aprender absolutamente nada. Para que eu vou estudar a Bíblia? Para que eu vou ler o Evangelho? Para que eu vou fazer... lembrar de Deus, estava tudo bem. Aí na hora que está sofrendo, na hora do choro, na hora da angústia, na hora da dor, é onde você, em prece, entra em contato com o ser superior.
Então, Emmanuel, ele diz que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. E quando ele fala em crime, ele está se referindo a determinados erros que nós encontramos no caminho. Quantas vezes a gente deixa de olhar para o outro de uma forma bonita, de uma forma bacana, só para julgar? Quantas vezes nessa nossa atualidade a gente simplesmente nos distraindo com o que tem à nossa volta, com o que tem no nosso caminho, nós deixamos de lado o que é importante, que é olhar o próximo como eu olho para mim. E a questão é, quando eu julgo o outro, será que eu não estou esquecendo de ver o que é que eu estou fazendo com a minha própria vida? Com o que eu estou escolhendo para a minha jornada e para a minha caminhada? Então é importante que você se olhe. Uma das maiores questões que a reencarnação nos traz é justamente isso. A reencarnação tem como principal desafio aos meus olhos, perante o estudo da doutrina espírita, você ir de encontro a quem realmente você é. Quem é você nesse processo? Quem é você nesse momento de olhar para a sua vida e compreender que foram suas escolhas que trouxeram as dores que você está sentindo agora? Ah, mas eu não pedi para ficar doente. Quem é que gosta de ficar doente? Mas você se cuidou? Ah, mas eu não pedi para que meu pai, por exemplo, desencarnasse. E ele desencarnou. Processo é entender que a vida não é material. E se ele desencarnou, chegou o momento dele ser recolhido para a dimensão espiritual, onde a vida é real e é um processo que a gente vive lá plenamente, na nossa verdadeira essência, que é de espírito e não de matéria. Encarar isso de frente é compreender o que Jesus nos fala no seu diálogo com Nicodemos, quando ele cita que é preciso ir e voltar. É preciso nascer de novo. E Nicodemos, mas Senhor, como é que pode um homem velho voltar por ventre? E ele explica isso a Nicodemos. No livro aqui, ó, Céu e Inferno, a gente tem, no capítulo 3, tópico 8, ele diz o seguinte: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, que já falamos isso aqui. Ao progresso intelectual pela atividade que está obrigado a desdobrar no trabalho, ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é pedra de toque das boas e das más qualidades. Como você vive a sua vida social, como você se comporta em sociedade, em nenhum momento a codificação kardeciana, o Evangelho de Jesus diz: afasta-te do mundo. Não, sede espíritas, espíritas no mundo. É aí que a gente prova, é uma provação, a vida social que nós temos. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos nos comportando perante a sociedade? Que tipo de exemplo você, com a bandeira cristã, sendo uma pessoa cristã, que tipo de exemplo você dá ao outro? Que tipo de exemplo você está levando para o outro? A reencarnação, ela expressa a justiça divina, a misericórdia do Pai para com todos nós. Ela agrega valor à nossa caminhada e à nossa jornada. Ela faz com que nós possamos nos conectar com o nosso verdadeiro eu, de uma forma muito mais absoluta, em busca de cumprir a nossa própria missão e de aprender cada vez mais, em doses homeopáticas, com pequenas pílulazinhas que a gente toma diariamente, a evoluir, a amar, a praticar a caridade, a praticar a benevolência, a praticar a indulgência e a praticar a empatia. É isso que nós temos que fazer dentro do nosso processo reencarnatório. Mas muitas vezes a gente simplesmente se desvia. E eu volto a dizer, uma das coisas que eu percebo que desvia demais as pessoas
né, do seu caminhar e da sua jornada chama-se tempo. Nós nunca temos tempo para Jesus. Nós nunca temos tempo para estudar realmente o Evangelho e começar a praticá-lo por falta de tempo. E tempo é algo que nos é dado pelo Pai para que nós possamos aproveitá-lo em nosso benefício. Será que eu realmente estou aproveitando? Será que eu estou vivenciando isso de uma forma realmente plena? Ainda no Céu e Inferno diz assim: arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para pagar os trastos de uma falta que nós cometemos. Consequência, o arrependimento ele vai suavizar as nossas dores da expiação. Então, mesmo a gente vivendo aqui em provas e expiações, as nossas dores, quando a gente se arrepende, são amenizadas. Elas ficam mais leves, o fardo fica menos pesado. E aí abre o caminho para onde? Para a esperança. Está no livro Céu e Inferno. O caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, a gente começa a se arrepender e começa a olhar para o que estamos fazendo. Nós precisamos libertar o nosso espírito. Muitas vezes daquela culpa que nós carregamos, porque quando a gente faz qualquer tipo de coisa errada, a nossa consciência ela vai acusar que nós fizemos algo errado. E aí a gente precisa se encontrar. Kardec, no comentário da questão 199A do Livro dos Espíritos, quando é perguntado, né, em que se transforma, por exemplo, o espírito de uma criança morta em tenridade, e ele disse, recomeça sua nova existência, ele disse que se o homem só tivesse uma única existência, e se após essa a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento dele então? Então olha só, quantos benefícios a gente tem com a reencarnação. Ele diz que o homem deve ter mérito de suas ações, como tem das suas responsabilidades. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que plantamos. O que a gente está plantando agora e como é que nós estamos plantando agora? Então a reencarnação ela é um processo lindo, muito bonito. E olha, pelas minhas pesquisas e estudos, nós temos muito mais medo de reencarnar do que de morrer, do que voltar para a dimensão espiritual. Porque quando a gente reencarna, com todas essas diversões, com todas as distrações que nós temos aqui no plano material, criadas por nós mesmos, a gente se perde na nossa jornada. E quando voltamos para casa, muitas vezes vamos parar naquelas filinhas que nos conta André Luiz em suas obras, por exemplo, quando ele traz lá os mensageiros, ele diz, fila de doutrinador que faliu, filinha de mães que faliram, pais que não conseguiram orientar bem os seus filhos, esposos que faliram, filinhas de pessoas que faliram em determinadas médicos, enfermeiros, professores, né? Artesãos, toda missão, gente. Qual será a filinha que a gente vai entrar quando retornar para o mundo espiritual? Então é importante aproveitarmos ao máximo o nosso fluido, aquilo que nos está agora, nesse momento, alimentando esse corpo que nós estamos habitando, para que possamos, quanto mais tempo ficarmos em matéria, aproveitar para conhecer Cristo na sua verdadeira essência. Aproveitar para conhecer o que o Pai nos permite e nos traz através do Consolador prometido, que é nos identificarmos e nos reconhecermos como espíritos eternos que somos. A gente só tem uma única vida, que é espiritual, mas várias vidas em matéria. Então vamos pegar o nosso fluido, que está agora nesse nosso atual corpo, e vamos aproveitá-lo ao máximo, vivendo no mundo, mas tendo tempo para olhar o nosso espírito e conhecer Jesus na sua verdadeira essência, vivendo diariamente, através do meu comportamento, dos meus pensamentos, das minhas palavras e dos exemplos que eu estou dando aos demais que estão à minha volta, a transformação que nos é apresentada pelo Espírito da Verdade, junto com toda a sua falange, na codificação de Allan Kardec. Que assim nós possamos caminhar juntos nesse processo de aprendizado.
todos somos alunos e estamos no mesmo barco. Um tem que ajudar o outro. Então eu ajudo você e você também me ajuda através da oração, através do equilíbrio e da indulgência uns para com os outros, praticando a verdadeira empatia. Sejamos como Cristo, como assim nos traz os irmãos no Livro dos Espíritos. Vamos pegar ele como modelo e guia e tentar replicar o seu exemplo, mostrando a todos que estão à nossa volta que todo dia nós seremos uma pessoa diferente, porque seremos uma pessoa melhor. Hoje você acordou melhor do que ontem e tenho certeza que amanhã você acordará um ser extraordinário na benevolência divina do Pai. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Gratidão. Espero que eu tenha apresentado e feito uma excelente explanação para a compreensão dessa reencarnação maravilhosa que nós estamos passando agora, dentro desse processo de transição planetária, porque estamos sendo muito beneficiados com o que está acontecendo na Terra. Vamos olhar para o que nos acontece com o olhar do Espírito. É só virar um pouquinho e enxergar por outro ângulo. Deixa eu ver aqui os comentários agora, antes da nossa prece de encerramento. Socorro, eu posso fazer isso? Deixa eu ver aqui, tem um monte de comentário. Deixa eu ver aqui, eu liguei o outro computador que fica mais fácil. Vamos lá. Gente, que coisa linda os comentários de vocês aqui, né? A Nilva, boa noite. Jesus ilumine. Vou começar por aqui, tá bom? Socorro dizendo assim, pode fazer aí. Socorro, posso fazer o que eu quiser, né, Socorro? Tá bom, então, vamos lá. A Ana Lu, boa noite. Deixa eu ver aqui, Torres, já falei aqui de Torres também. Flavinha, já falei dela. Da Cida. Al, boa noite, família Leal. Toda a galera aí de Canhotinho, tá? Boa noite pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela receptividade, por me receberem na casa de vocês. Tá, deixa eu ver aqui, a Andressa Souza, né? Foi na hora da oração. A Eline, é isso? L Makeup, boa noite, família Leal. Ricardo, boa noite para você. Ricardo, Tamara Karina, do Núcleo Espírita Amor e Caridade, da Cidade de Vertente do Léria, entrando aqui. Oi, Tamara, boa noite para você, bem-vinda. Antônia Maria, oi Antônia Maria, boa noite. Cida Azevedo, aqui de Surubim, Mensageiros do Bem, muita paz para você, Cida, obrigada. Andressa, que energia maravilhosa você transmite. Ai, Andressa, obrigada. Imagina, é a energia de vocês que chega até aqui, tá, gente? Já nossa pré-encerramento, sai daí não, tá bom? Cida dizendo que a net dela tava ruim, caindo toda hora, que pena. Bom, a Elaine dizendo assim, que mundo espiritual... No mundo espiritual, que bom que no mundo espiritual sou magra. Eli, você é uma fofa. Bom, todos somos lá, né? Bom, vamos ver aqui. Palestra perfeita, gratidão. Cida dizendo, eu acho que sou também, tia Ellen. Todos somos, vamos lá. A dor nos aproxima de Deus. A dor nos coloca cara a cara com nós mesmos, é verdade. Infelizmente a gente precisa sentir a dor para poder olhar para dentro de si próprio. Só que muitas vezes a gente renega a dor, né? A gente renega essa dor que a gente está sentindo e coloca a culpa em terceiro. A gente é craque em terceirizar as nossas responsabilidades, somos craque em terceirizar tudo aquilo de ruim que vem pra gente. Ah, não, mas olha, isso aqui não é responsabilidade minha, não. Às vezes, por exemplo, a gente chega no consultório, vai fazer um atendimento psicológico, um exemplo, só tô dando um exemplo, tô dizendo que é vocês. E aí diz assim, a psicologia vai lá e diz assim, esse seu problema foi lá da infância. Isso aí, eles dizem, tem uma crença que às vezes eles dizem assim, quando a pessoa tem problema com a mãe, aí tem síndrome de pânico, é mulher. Quando é com o pai, síndrome de pânico, vai ser o filho que teve problema com a mãe e a filha que teve problema com o pai, e troca tudo e bota tudo na infância. Mas a gente tem que observar que mesmo sendo criança, aquele espírito é muitas vezes mais adiantado do que os seus pais. E aí a gente sempre quer botar responsabilidade no outro. Às vezes a culpa é até de Deus, só não vai ser minha. Então a gente precisa trazer pra gente. Aí vem a dor, que é pra você chamar, pra você ir olhar e dizer, peraí, calma aí, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei, né? A dor realmente é nossa amiga, muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Já trabalhou como locutora? Já sim. Mais de 20 anos. Vamos lá, boa noite a toda a família Leal.
Obrigada, gente. Obrigada. Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Tiro uma hora para ler, é verdade, tiro uma hora para leitura e me desligo de tudo. Muito bem, Cida, a gente tem que fazer isso mesmo. Se for para estar lendo, para estar com distração, a gente não consegue se concentrar, né? Explanação simplesmente perfeita. A Tia Ali dizendo aqui: meu Deus, eu não tenho a menor ideia. Val vai ser minha filha. Pode ser tudo trocado. O marido que não cumpriu com a missão vai voltar para a mesma esposa. Isso depende do planejamento reencarnatório. Depende de como vocês estão se reconciliando. Por exemplo, você está casado, a gente sabe que dentro de um relacionamento, se você tem algo a espiar com aquela pessoa, se você casou e tem algo a espiar com aquela pessoa, e está em uma situação de risco, ou a situação está insuportável, e você vê que naquele momento você não tem condição de seguir adiante, existe o livre-arbítrio. Deus, ele é tão bom, tão generoso, tão amoroso para com os seus filhos, que ele não colocou a gente aqui para sofrer. Muito pelo contrário, ele nos colocou aqui para a gente crescer, para a gente aprender e para a gente evoluir. Então, se o relacionamento não está bem, se vocês não conseguem mais conviver e vão passar o tempo todo em atrito, então o melhor é que cada um siga o seu caminho, embora que lá na frente depois podem até se encontrar. Já vi casais fazerem depois de 4, 5, às vezes de 8 anos, se reconciliam e retornam. Isso é bem possível. Vai voltar na próxima reencarnação? Tudo vai depender de como foi feito o seu planejamento reencarnatório aqui, né? Graças a Deus a gente tem esse tal véu do esquecimento, que é uma bênção para a nossa vida. E aí, quando chegar lá com muito carinho, com muito amor e muita compreensão, seu mentor espiritual vai sentar junto com vocês, vão rever o planejamento de vocês, e aí sim vocês vão acordar se vai vir ou não. Tudo isso pode ser, são suposições, porque definitivo e real é o que está na dimensão espiritual, e é o que a gente vai escolher, e é o que a gente vai fazer lá, tá bom, Cida? Palestra maravilhosa, gratidão por esses ensinamentos, obrigada, gente. Vai ficar salvo sim, tá, Murilo? Vai ficar salvo, inclusive, Socorro, vou te pedir licença a você, a todo mundo do Léo, fiz uma capinha para colocar, porque eu sempre coloco capinha quando eu vou salvar vídeo no IGTV, tá? Vai ficar salvo sim, Murilo. Gratidão máxima, gratidão, foi maravilhosa, obrigada. Belíssima live, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Daniela Santos, oi Daniela, boa noite Daniela, Daniela com a gente sempre no estudo, firme e forte, Daniela lá da cidade de Vertente do Lério. A Nilva, parabéns, excelente palestra, obrigada Nilva, suas palavras são maravilhosas. Olha, eu não sei, mas a inspiração não foi, a maioria não foi minha não, eu vou logo contando a bola aqui pra vocês, tá? Bom, já assisto você aos domingos. Obrigada, Nilva. Nada, sou fofa nada, gente. Ai, quem me dera se eu fosse fofa. Murilo, não vamos perder tempo. Vamos estudar e colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Verdade. Sem o Evangelho, como é que a gente vai ser cristão? Não é religião. Jesus, ele não trouxe nenhuma religião para a Terra. Ele não colocou nenhuma religião aqui. Ele ensinou a amar. E é isso que a gente tem que fazer. Levantar a bandeira do Cristo, como fez Paulo de Tarso. É isso que nós temos que fazer, e é essa batalha interna que nós temos que viver, e é uma grande coisa que a gente faz. Se pudermos fazer um pouquinho disso agora nessa encarnação, principalmente porque somos trabalhadores de última hora, privilegiados. Por que somos privilegiados? Nós estamos aqui nesse momento que o planeta Terra está em plena transição planetária. Quanto nós podemos contribuir? Através de oração, da mudança do nosso comportamento, pensar no bem coletivo, viver social como está aqui, né, trazido para a gente, que a gente não vai se afastar do lado social, mas vamos ter a consciência que festas, badalações, reuniões de amigos sem necessidade pode proliferar e propagar mais ainda a doença e levar mais dor para muitas famílias. Tem tanta gente que está tendo essa doença, o Covid, sem necessidade, que talvez não tivesse na programação dela, mas ela está contraindo porque é displicente com o seu planejamento reencarnatório e principalmente com o ensinamento maior, amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você se cuida, você também está cuidando do irmão. E a gente precisa disso. Pena que o tempo é curto, é nada, gente. Eu falei tanto, vocês ainda me aguentam. Saudade dos estudos nas quintas-feiras. Aqui é que não tem, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque tem tanto comentário. O que você acha sobre regressão? Tenho muita vontade de fazer. Eli, seguinte,
Eu sou médio de desdobramento, né? Então, eu já fiz regressão 2 vezes involuntariamente. Uma vez eu estava tomando um passe e eu entrei numa regressão. Eu confesso a você que não foi muito agradável, tá? E a segunda vez eu estava na mesa mediúnica e também tive uma regressão, onde na verdade foi anímico a comunicação, mas foi uma regressão que eu fiz. E o médio sim sabe quando a comunicação é anímica, sabe quando a comunicação é de um irmão brincalhão, sabe quando a comunicação é do mistificador. E a gente sabe disso estudando mediunidade, estudando o Evangelho, estudando o livro dos médios, estudando as obras de André Luiz, você descobre muita coisa a respeito da sua própria mediunidade. Então a gente sabe identificar isso. E aí eu entrei em regressão. Eu não sou contra a regressão, desde que seja utilizada para fins terapêuticos. Mas se você vai fazer regressão para saber quem você foi em vida passada, muitas vezes a gente brinca, mas a gente brinca com coisa séria. Então é importante, desculpa gente, o telefone tocou aqui, é importante que você tenha uma finalidade. Eu quero regredir para ter conhecimento de quem eu fui em outra... Né? Olha, sinceramente, eu não tenho a menor vontade de saber quem eu fui em outra vida, porque se eu fosse uma pessoa boa, eu não estaria aqui. Então já começa daí, deve ter sido uma coisinha daquela bem cricrizinha, bem ruinzinha mesmo, porque o processo aqui é um negócio todo complicado. Então se não fosse assim, né, olha só. Então eu não tenho, eu acho que regressão para fins terapêuticos, tudo bem. A gente pode fazer sim, mas se for uma regressão para você saber quem você foi em vidas passadas, o que você viveu, o que você fez, é para isso que existe o véu do esquecimento, para o nosso equilíbrio. Então, já é difícil nos equilibrarmos emocionalmente agora, nesse momento, pelo que a gente está vivendo. Imagina você equilibrar-se emocionalmente sabendo quanto mal você fez às pessoas que hoje... é sua mãe, seu pai, seu irmão, seu vizinho, seu amigo do peito e que você machucou lá atrás, né? Então seria meio barra pesada. Mas se for fins terapêuticos, a regressão sem problema nenhum. Se você tem vontade de fazer, eu só peço que você se questione e se responda essas perguntas. Será que vale realmente a pena? Né? Será que vale a pena fazer isso? Será que é desse jeito mesmo? Será que eu vou querer realmente saber? Eu estou pronta? Eu vou aguentar o tranco diante das respostas que eu vou encontrar pelo que eu estou buscando? É legal a gente se perguntar a respeito disso, tá bom? Deixa eu ver aqui, quando será a próxima live com você? Eita, Murilo, nem acabei ainda, já que a próxima aí é com Socorro, tá? Socorro, coloca por favor aqui nos comentários quem vai ser a próxima live da semana que vem, pra eu falar aqui pra galera que tá aqui com a gente agora e todo mundo já ficar sabendo. Estava esses dias estudando sobre comunicação anímica, muito interessante. Sim, é a comunicação do seu próprio espírito, não precisa se preocupar. Todo médio passa comunicação anímica, inclusive nas comunicações que não são anímicas, sempre tem interferência do espírito do médio, porque não tem como a gente passar uma comunicação 100% filtrada. Acho que eu não sei Chico Xavier que fazia isso, né? Mas a gente tá muito longe ainda desse processo, precisa evoluir um pouquinho mais, precisa que esse intercâmbio mente a mente, né, seja mais forte para a gente conseguir não interferir tanto nas comunicações, tá? E é super normal, ninguém tem que ficar melindroso por conta disso, ninguém tem que ficar preocupado porque passou uma comunicação anímica, não. Gente, já tá na hora da gente encerrar. Gostaria de saber se meus pais já reencarnaram, porque eles desencarnaram já faz algum tempo. Cida, para saber se seus pais já reencarnaram ou não, porque às vezes até a pessoa encarnada, ela pode nos visitar, como nos traz, você lê o livro Diálogo com as Sombras, você vai perceber isso. A gente tem evocações que são feitas no livro Céu e Inferno também, você vai ver isso. Às vezes a pessoa pode estar aqui encarnada, pode ter até encarnado em outro país, né, e fazer essa comunicação. Mas eu acredito, não sei, vai depender do tempo, vai depender da necessidade do espírito. Isso é uma pergunta que é muito difícil pra gente aqui em matéria responder. Principalmente eu não vou chegar pra vocês e dizer, já reencarnaram, já faz muito tempo. Não, às vezes na reunião mediúnica
a gente encontra irmão que está 200 anos. Uma vez eu estava numa mediúnica e chegou um irmão que estava 450 anos e ele ainda não tinha reencarnado e ainda estava muito preso na casinha que ele morava, com os bens que ele tinha, com as coisas que ele tinha. Então tudo isso é muito relativo e vai depender da qualidade e da condição do espírito, tá? E de como ele chegou, o tempo de recuperação dele lá no mundo espiritual. Nas obras de André Luiz a gente vê, a gente consegue entender mais ou menos como é isso, tá bom? Vai ser tio Ricardo Clementino, pronto, olha aí, Ricardo Clementino, semana que vem na live aqui com vocês, gente, vamos encerrar. Já são 8h35, passei 5 minutos, me desculpem por eu ter passado esses 5 minutos aqui, todos vocês aí do Leal de Clementino, mil desculpas para vocês, e vamos à nossa prece de encerramento, tá? Quero agradecer muito a vocês pela oportunidade, quero agradecer demais por estarem aqui, vou salvar a live, vai ficar salva aqui para vocês no Instagram do Leal Canhotinho, para vocês quiserem compartilhar, ver depois, anotar, enfim, podem ficar tranquilos, tá? Então, semana que vem tem live aqui também, 7h30 da noite. É só vocês acompanharem. Gratidão a todos vocês. E vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, nesse instante que aqui nós estamos reunidos para encerrar o nosso trabalho na noite de hoje, te agradecemos pela participação e cooperação, permitindo que os nossos mentores espirituais, próximos de cada um de nós, estivesse presente. Nesse instante, pedimos para que os irmãos que aqui encontram-se no encerramento dessa palestra possam receber dos seus mentores espirituais passes energéticos, equilibrando as suas energias. Senhor, te agradecemos por visitar todos os dias o nosso lar e estar presente dentro do nosso coração, com a tua semente de luz, que nos leva a enxergar os benefícios apresentados por ti no teu evangelho. Que a tua paz e a tua glória prevaleça sempre diante de toda a humanidade terrena. Te agradecemos a compreensão, os carinhos e os cuidados que estás tendo para cada um de nós nesse tempo de pandemia. E rogamos, em benefício das famílias que sofrem e dos irmãos que estão desencarnando, que sejam sempre amparados na misericórdia do nosso Pai. Que a tua luz e a tua glória esteja sempre presente conosco. Que assim seja. Gente, gratidão. Muito obrigada, cheiro no coração de vocês, muita paz e muita luz e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Quem sabe se a gente não volta aqui. Tchau, gente. Fui!